Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, beleza? Deixa eu começar com uma frase que diz o seguinte: o machismo é um câncer, mas o feminismo é um band-aid. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana houve uma polêmica aí, vocês devem ter acompanhado, que aquele ator Fiuk, primeiro que deixa eu deixar bem claro, eu não assisto o programa, não assisto a emissora, porém, como está rodando nas redes sociais e viu o absurdo que foi dito, eu achei por bem dar o meu pitaco aí, né? O que acontece? O Fiuk, ele praticamente pediu desculpas pelo fato de ser homem, né? E hétero. O fato é o seguinte, que eu lembro que algum tempo atrás, aquele ator chamado Juliano Casarré, ele foi cancelado na internet porque ele justamente defendeu a questão da masculinidade, da postura de um homem, do trato do homem como um líder na sua família, na sociedade, e como que isso pode ser algo pernicioso, até mesmo não só para uma família, como para uma sociedade. Obviamente ele foi cancelado, falaram milhões de coisas para ele, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Mas veja bem, lá em Efésios capítulo 5, verso 31, diz assim: eis que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O contexto desse texto diz que um homem ele deve amar a sua esposa e ele deve proteger como se fosse o seu próprio corpo. Ou seja, diante de Deus ele tem uma responsabilidade. Ele tem que trazer três coisas: proteção, provisão e plataforma. Proteção, porque a própria Bíblia diz que ele deve proteger a sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. Então ele tem que ser alguém que realmente defenda a sua mulher e defenda a sua família. Provisão, porque ele não é um provedor somente financeiro, mas também espiritual e emocional, né? E aí eu quero que você pense comigo, quantas mulheres hoje estão abandonadas, criando 1, 2, 3, 4, até mais filhos, porque os seus homens não foram homens o suficiente de ficarem, lutarem e realmente cuidar e protegerem a sua família. E pela sua irresponsabilidade diante de Deus e da sua família, ele simplesmente achou por bem viver a vida que ele achava que deveria viver, sem a responsabilidade, a maturidade suficiente, e aí abandona suas mulheres com os seus filhos, e elas tendo que pagar um preço muito alto, e muitas vezes destruídas emocional, espiritualmente e até mesmo financeiramente. Plataforma, por quê? Porque o homem ele precisa ser alguém que tenha que dar estrutura, ele seja a base, seja aquele que tenha que se sacrificar, principalmente pela sua esposa. E o homem ele tem que entender que ele tem que deixar de ser menino e ser dependente da sua mãe para se tornar o provedor, a plataforma para a sua esposa e os seus filhos. Ou seja, aquele que agora será o esteio para eles. E que ele não precisará mais ser esteio, ele tem que abrir mão disso. Por isso que um pastor ele dizia que o homem ele tem que cortar os cordões umbilicais, financeiros, emocionais e espirituais dos seus pais. É óbvio que eu não estou dizendo que em algum momento você tenha que procurar seus pais para buscar um conselho ou coisa do tipo, até porque eles são mais experientes, mas você não pode tratar as coisas da sua casa baseado naquilo que os seus pais dizem ou determinam para você. Você deixou eles. Eles agora não estão mais no convívio diário da sua casa. A sua família agora é sua esposa e os seus filhos. E os filhos, inclusive, quando se casarem, tornar-se-ão outras famílias. E você tem que conviver e viver com a sua mulher. Por isso, a palavra de Deus dá uma importância muito grande na relação entre o homem e a mulher. Agora, dito tudo isso, você não tem que pedir desculpas por ser homem. Você, ao contrário, tem que ter orgulho e assumir essa responsabilidade de ser homem. E a mulher, por mais que ela
muitas vezes sem perceber, vem adquirindo essas ideias feministas, ela sabe e ela quer um homem dentro de casa que a proteja, que cuide dela, que a ame, porque por mais bem-sucedida que ela seja, ela gostaria de encontrar um homem dentro de casa. A nossa sociedade, ela peca porque falta líderes. A nossa sociedade, ela peca, ela tem tido muitas dificuldades porque faltam homens na acepção da palavra. Muitas vezes o que se fala sentado não se honra em pé. Tudo que era feito antigamente era no fio do bigode, porque os homens eram homens de verdade. E eu lembro muito bem quando Davi, ele chega para Salomão, Salomão iria substituí-lo no reino de Israel, ele seria o seu sucessor, e ele diz para Salomão: Salomão, sê tu homem, ou seja, seja líder, seja responsável, seja alguém maduro, seja alguém guerreiro, seja alguém que tenha responsabilidade, sabendo que vai prestar contas diante de Deus por tudo que você fizer. Então não fuja, não terceirize, não seja irresponsável e não terceirize responsabilidades, porque aquilo que você fizer de errado é culpa sua e você precisa assumir. Não à toa que quando Deus chega para Adão e Eva, ele cobra de Adão: por que você fez isso? E aí Adão vai e terceiriza a responsabilidade para sua mulher. E aí Deus direciona a palavra novamente para Adão, e ali dá algumas maldições, e o pecado entrou na humanidade em função de um homem não poder saber dizer não. Então, portanto, não seja um frouxo, seja homem, assuma a sua responsabilidade, principalmente diante de Deus. Não peça desculpas pela sua masculinidade, não peça desculpas pela sua capacidade de ser um líder, de ser um provedor, de ser um protetor e de ser uma plataforma para sua esposa e seus filhos. Não tenha vergonha disso. E você, mulher, por mais que o feminismo pareça ser algo interessante ou muitas vezes atraente em relação à questão do machismo, porque machismo é uma coisa, masculinidade é outra. Você preste atenção, mesmo numa relação entre lésbicas, você vai perceber que uma delas vai fazer o papel de homem. E muitas vezes, melhor do que muitos homens, mas uma delas fará. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher, cada um com a sua característica e a sua responsabilidade. Não à toa, o homem é diferente da mulher, porque cada um tem uma característica. E você precisa entender isso. Perceba, havia um livro antigo que dizia assim: homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Por quê? E o autor era um psicólogo que dizia o seguinte: o homem, ele olha lá no futuro, ele é sonhador, ele está vendo lá longe, enquanto que a mulher tem uma visão periférica. E ele explica muito isso em relação aos primatas, né? Que ele dizia que os primatas, o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando das coisas de casa. E isso traz uma conotação muito grande. Perceba que quando você vai no lugar, numa festa, a mulher, ela vai trazendo várias coisas que você, homem, nem percebeu. Por quê? A sua visão é diferente, mas você não tem que ter vergonha disso. E você, mulher, não tem que deixar de fazer e muitas vezes assumir a responsabilidade que pertence a ele. Você tem que ser a incentivadora para que ele, de fato, seja um homem de verdade na sua característica de ser. Pense nisso. Deus abençoe você.